E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Paulo Coelho, esse é o canal Cruzada Viva, canal 100% ateísta. Quero mandar o meu grande abraço aos amigos ateus, céticos, agnósticos, livres pensadores, inscritos que acompanham este trabalho e a você, crente, né, que entrou aqui no canal, assiste até o final, apenas para tecer seu comentário de cunho maldoso, malicioso, com ameaças, xingamentos, né, e quando não, né, não tem argumento algum, e aí covardemente vai lá e denuncia o vídeo para prejudicar, né? Nós que estamos aqui apenas para te ajudar, seu canalha, seu escroto do caralho. E aí você vai e prejudica, né? Tive mais um vídeo caçado aí por conta desses crentes escrotos safados, seus filhos da puta do caralho. Vocês não têm coragem de encarar a verdade, rapaz? Pula fora do canal. Aqui eu não tô te obrigando a ficar aqui no canal não, cara. Pula fora, aqui é um canal 100% ateísta e nós vamos sim esfregar o dedo na sua cara e mostrar a você que você está enganado. Foi enganado desde criança, mergulhado em uma banheira quando criança, condenado a ser cristão e acredita nessa fantasia desgraçada, miserável, passa isso de geração em geração, condenando as pobres crianças, né, a serem escravas, né? Assim como você quer ser, né? Servo, escravo, seu retardado. Pior escravidão que tem é a escravidão mental, né? Onde você quer ser chicoteado por esse sistema podre e nojento que está aí. Aqui, pessoal, nós abrimos a Bíblia, vamos na história, mostramos como tudo realmente foi forjado. Toda essa grande mentira, toda essa grande farsa. E você tem um livre-arbítrio aqui. Aqui você tem um livre-arbítrio, porque a Bíblia não te dá não, crente. A Bíblia não te dá não o livre-arbítrio, não. Agora, nós damos aqui. Você tem a opção sim, rapaz. Saia do canal, procure um canal, né, onde te mantenha preso, alienado, esse sistema religioso. O YouTube tá cheio aí. Tem centenas, se não milhares de canais, né, de religiosos. Não é se eles caçam religiosos, não, porque fala bonitinho uma mentira, né? Te empregam uma mentira na cabeça, que é o que vocês querem ouvir, né? Na realidade. Aí fica aí tudo babando aí, latindo que nem cachorros, que é o que vocês sabem fazer mesmo, sabe? Latir, ficar puto da vida aí, né? Com nós ateus, né? Desejando mal, desejando morte, né? E diz que é amor, Jesus é paz. Que porra nenhuma, rapaz. Tu conhece essa porra desse Deus? Tu não conhece nem a porra da Bíblia que tu engole todo dia. Essa bosta desse papel, velho, podre, que não serve pra merda nenhuma. O papel aceita tudo, até merda. E quando você diz que nós ateus estamos falando merda, é porque estamos lendo a Bíblia. Da Bíblia só pode sair o quê? Merda, seu bosta. Né? Se você assina embaixo de toda a porcaria que tem dentro da Bíblia, da história dessas religiões, né? A merda, na realidade, é você. É sua cabeça que está cheia de merda. Nós aqui estamos aqui para te ajudar. E em troca, o que recebemos? Porra nenhuma, não somos nós que estamos extorquindo vocês não, seus otários, roubando seu suor, sabe? E aí vocês refletem a porcaria do livro que foi criado, né, por um Deus, pelo um povo perverso, né, que criou um Deus perverso, né? Deus algum existe, homens criam deuses e não deuses criam homens. Sociedades antigas criavam suas próprias divindades e muitas delas politeístas, adoravam a vários deuses, né? Porque nenhum Deus jamais se apresentou para toda a humanidade. E o povo primitivo do deserto que pairava nas montanhas de tenda em tenda tinha uma terrível inveja porque o Deus bíblico deles nunca deu, né, que era politeísta os hebreus, né? Depois eles criam o monoteísmo, o Yahvé. Mas quando criam a divindade deles é para, né, ter o pretexto de invadir outras terras para matar, roubar, pilhar e destruir. E dizem que esse Deus criou tudo, todos o universo, claro. Só o Deus deles, como o crente diz, que é o verdadeiro. Os deuses mais antigos de outras sociedades não são verdadeiros. Agora vamos matar o povo e destruir a divindade deles. Não é assim que vocês faziam? O vídeo de hoje é sobre cruzadas. Vídeo 4, sobre as cruzadas, né? O que é que esse povo fazia, o povo cristão aqui, para aceitar o tal do Jesus Cristo? Matar outros povos, assim como o povo hebreu fazia, minha gente. Né? Esse povo do deserto tinha uma terrível inveja dos medos, persas, egípcios, babilônicos, sumérios. E aí criam a divindade deles para ter o pretexto para ir lá na terra dos outros seres humanos, irmãos, somos todos irmãos, né? Se aceitar o seu Deus, né? Se eu não aceitar o teu Deus, eu não sou teu irmão, não, eu sou irmão de Satanás, né? Anticristo. Rapaz, vocês são muito escroto, rapaz. Aí não aguenta a verdade na cara, né? Fica babando, né, ameaçando. Tô morrendo de medo de vocês, seus otários, seus bostas. Estamos aqui para ajudar vocês. E o que recebemos? Eita, esse povo do deserto, gente, criou a pior divindade de todas. São milhões de livros sagrados, milhões de religiões, milhões de deuses revelados.
Mas o Deus pior de todos foi o que esse povo criou, imagem e semelhança deles. É tanto que o denominaram de quê? Senhor dos exércitos. Conotação de guerra, de invasão, de morte, de sangue. E você assina embaixo. Quando tu diz, babaca, que tem sangue judeu, tu não tem sangue judeu coisa nenhuma. O povo judeu nem existe mais. Era um povo, né, baixinho, no máximo 1,60 m, né, de pele escura. Que tipo de judeu caucasiano dos olhos azuis é você? Claro que judeu, né, que aderiu ao judaísmo por puro interesse financeiro. Porque esse povo aqui, os judeus, só são ricos. Olha as invasões, né? Quando criam essa divindade, sobre essa bandeira agora dessa divindade, entram em terras para matar, roubar, pilhar, destruir, levar como escravas sexuais as criancinhas virgens para os brutamentos, né, soldados abusarem. Né? E você concorda com tudo isso. E pilhavam, roubavam tudo. É a mesma coisa que o cristianismo fazia nas cruzadas. Quando entrava naquela cidade lá que dominava a cidade, roubava tudo. Por isso que o Vaticano é podre de rico. Mesma coisa os muçulmanos. Essas 3 divindades criadas por esse mesmo povo do deserto. Criou 3 religiões que se matam até hoje, sendo da mesma divindade. Sendo que esse Deus, né, deu origem a judaísmo, cristianismo e islã. O Deus, que no primeiro capítulo da Gênesis é o Deus El, politeísta, é El e vários outros. O El criou sua esposa Será e o filho dele é Baal, que é o Senhor dentro da Bíblia. Já no segundo capítulo vem o Deus Yahvé, criado lá no templo de Jerusalém, que dizem que foi Moisés, né? Moisés nem entrou em Canaã, foi o Josué que entrou, o carniceiro Josué, pupilo de Moisés, né? Assassino sanguinário. E ali, né, o rei Josias diz que encontrou o livro de Deuteronômio, coloca o próprio nome dele lá dentro do livro e diz que é um profeta, mais um, escolhido por esse Deus, né? Tudo farsa, tudo mentira. E aí leva-se mais 500 anos eles forjando o Antigo Testamento, inventando histórias, colocando lá. A Bíblia é uma grande farsa, uma grande fraude. Esse povo que criou a Bíblia não teve a capacidade de criar, né, algo puro deles, legítimo deles, a não ser a violência e as atrocidades que cometiam. Mas as histórias dentro da Bíblia do Antigo Testamento são tudo plágio. Dilúvio, né? Arca de Noé, dilúvio, Sansão, né? O Davi e Golias. São tudo histórias que eles plagiaram de religiões muito mais antigas. Entra pelo Novo Testamento, o cristianismo faz a mesma coisa. Plagia, inventa um tal do Jesus Cristo que nunca existiu nas páginas da história. Existe apenas nas páginas da Bíblia e na cabeça do crente, porque foi mergulhado em uma banheira fria quando criança, deu um choque térmico, queimou neurônios, só sobrou 2 neurônios que é controlado pelo sistema religioso. Né? E a partir de então, passa uma vida inteira acreditando nessa fantasia, nessa farsa, passa essa mentira de geração em geração, condenando as crianças a serem escravas, servas. E você assina embaixo todo esse lixo, essa porcaria. Aí vem aqui perseguir quem quer te ajudar. Veja como você é safado, né, rapaz? Mas a gente vai continuar na luta, viu? Não só eu, todos os canais ateístas, sabe? Porque inclusive vou abrir outro. Quero avisar aqui, meus amigos, que vou abrir o canal 2 do Cruzada Viva, tá? Porque quando bloquearem um vídeo num, eu boto no outro, tá? Eita, o crente diz que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus, não é? Na realidade, crente, deixa eu te explicar. A Bíblia é um livro repleto de fantasias, alegorias, erros, absurdos científicos, muita intolerância, o tal qual você é intolerante por conta da Bíblia, e milhares de contradições de uma divindade, o espírito pombo cagão, que cagava uma coisa para um líder religioso aqui, cagava outra coisa para outro ali, e é por isso que a religião é cheia de... Por isso que a Bíblia é cheia de controvérsias, cheia de contradições, cheia de mentira, fantasia, cheia de alegorias, né? Absurdos científicos, dizer que coelho é ruminante, morcego é ave. Um pastor ainda quis dar uma explicação de que a Bíblia diz que morcego é ave porque o escritor, né, interpretou do jeito dele, mas foi o próprio Deus quem estava dizendo ali, narrando quais animais seriam puros e impuros para consumo.
E entre os animais, as aves. E diz que morcego é ave. Ah, mas a interpretação foi do escritor. Então que porra de espírito pombo do caralho burro é esse? Hein? É tão burro esse espírito pombo que só no Brasil, em 2010, eram 40 mil denominações só do sistema religioso protestante evangélico. E se abria 14 mil por ano. Mas sabe por que é burro esse Espírito Santo? Porque sabido é o líder religioso. O burro é o espírito pombo e quem recebe a cagada dele na cabeça que é você, crente. Né? Porque o pombo está lá, a terra é plana, tem uma redoma, em cima está o trono cagão e o espírito pombo lá, Deus cagando toda a merda dele, o crente de boca aberta, engolindo toda a porcaria que sai do livro Bíblia. E dá, né, da varinha de condão do pastor, que é o microfone, lá em cima do púlpito, e do padre também, né? Enfiando toda a mentira, toda a porcaria ali, nos textozinhos ali, como um curral, onde a ovelha deve seguir, né? E aí uma ovelha não pode pular esse curral, porque se uma ovelha, chamada agora de negra, se pular o curral, aí as outras vão tudo atrás. Esse é o medo do líder religioso. Mas vá tirando um cavalinho de chuva, sua quadrilha de bandidos. Sabe por quê? Porque o povo está despertando. O povo está despertando e vocês vão perder o osso, não é? A vaquinha, né? Vão perder o peitinho de mamar, né? Nas ovelhas. Vocês mamam nas ovelhinhas, né? E ainda faz elas mamar. Entende, né? Pega o dinheiro de você, besta, para enriquecerem. Os líderes religiosos pegam o dinheiro de vocês, o suor de vocês, para ficarem podre de rico, andando de carro aí blindado, mansões, jatinhos, fazendas, o escambau. E ainda diz, né? Um sistema todo protegido, com câmeras de segurança, para-raio, tudo, e diz que Deus protege. E o otário nessa história é você. E fica revoltadinho com nós, ateus, sabe? Tem um pingo de medo de vocês não. Vamos continuar assim com o trabalho, tá? Hoje eu vou falar sobre cruzadas, mas antes quero dizer que o crente que diz que é servo e escravo de um Deus único e verdadeiro, desconhece a existência de milhões de livros sagrados, milhões de religiões e milhões de deuses ao redor da terra, porque homens criam deuses e não deuses criam homens. E sociedades antigas davam origem a deuses, né? E sociedades benévolas davam origem a deuses benévolos. Já não é o caso dessa religião, dessas três religiões criadas por aquele povo bárbaro primitivo do deserto, que, né, criou essa divindade mais semelhança deles, né? Curiosamente, essa divindade escolhe esse povo, agora um povo escolhido em detrimento de todo o resto da humanidade que este mesmo Deus teria criado, né? Então, pessoal, a Bíblia é um livro instigador de homofobia, incesto, pedofilia, estupro, homicídio, genocídio, misoginia, racismo, xenofobia, muita mentira e também muita barbaridade. A Bíblia também contém muita fantasia onde o crente deve acreditar. A criancinha crente, né? Deve acreditar em cobra que fala, machado que flutua, peixe que engole gente, árvore que fala, águia que fala, homem que ressuscita, dragão de 7 cabeças, sereias, unicórnios, jumento que fala, zumbis que andam sobre a terra, homem que anda sobre água, estátua de sal, carruagem de fogo, cavalo que voa. E dentre tudo isso, vem o cristianismo com a Virgem Mary, que deu à luz ao seu próprio pai, que é filho dele próprio, e filho da sua própria filha na loucura, que é o cristianismo. O cristianismo, quando foi criado, gente, repleto de homicídio, genocídio, torturas, perseguição, exploração de credibilidade popular, envolvimento com o holocausto, associação com a máfia, falsidade ideológica, acobertamento, repressão, evasão, corrupção, desvio, submissão e inquisição. Por isso que o nome do meu canal é Cruzada Viva, porque afirmo que o cristianismo até hoje estão em cruzadas para obrigar ao fio da espada, antigamente e hoje, né? Com perseguições, né? Discriminações, para obrigar as pessoas a aceitar esse Jesus Cristo, né, pelo amor ou pela dor, amarra mesmo, sabe? E quem não aceita é perseguido, tal qual nós, ateus, né? Perseguido em trabalho, perseguido na sociedade, discriminado até pela própria família, né? Até porque o próprio Jesus Cristo, safado, sem vergonha, coloca a própria família contra a própria família, e na cabeça do crente ele tem que acreditar nisso, como está em Mateus 10:34, não podia que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas fogo, guerra e espada. Vim pôr em dissensão o pai contra o seu filho, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra, e assim os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Isto é a porcaria que essa gente inventou. Os romanos inventaram o cristianismo apenas para conter a guerra judaica. Os romanos invadiam as terras, dominavam. E nessas dominações de centenas de cidades já haviam suas próprias divindades lá. Então agora fica muito mais fácil dominar um povo com uma divindade apenas, então eles resolvem criar o tal do Jesus Cristo,
que nunca existiu nas páginas da história. Né? Para que os judeus aceitassem que estavam se revoltando na revolta judaica contra os duros impostos cobrados pelos romanos, os romanos inventam, a partir do rei Josias, começa a se forjar uma divindade chamada Cristo. Né? Só vem se tornar Iesu, né? Que a letra J nem existia naquela época, nem existe para aquele povo lá. Né? O Iesu Christus só é criado, forjado, confirmado no Concílio de Nicéia pelo imperador Constantino. E a partir de então dá-se início cruzadas para invadir, matar, roubar, pilhar, destruir, a mesma coisa que o povo hebreu fazia, a mesma coisa que o povo judeu fazia, a mesma coisa que o povo islã também fazia. E fazem até hoje. Né? Então, a partir de então, ao fio da espada, para obrigá-los a aceitar a divindade agora criada pelos romanos, eles matam, roubam, pilham, estupram, cortam grávidas ao meio, velhinho, idoso, tudo. Porque esse povo que deu origem a essa religião era de uma perversidade, acho que nunca vista antes na humanidade. Não há, né, relatos de religião mais perversa do que essa, porque até os vikings eles derrubaram. Até os vikings, que eram considerados bárbaros, os cristãos derrubaram. Mataram o deus viking, derrubaram a árvore de Thor e implantaram o cristianismo na marra, ao fio da espada. E hoje você bate no peito e diz que é um Deus de paz, que Jesus é paz, é amor. Você é muito do safado, rapaz. Porque se você conhece a história, você sabe que essa porcaria aqui sempre foi perversidade pura. Vamos às cruzadas. Vídeo 4. A quinta cruzada. No terceiro vídeo falei até a quarta cruzada, a cruzada das crianças, albigense e por aí vai. Então agora vamos à quinta cruzada. Após o desvio de interesse que caracterizou a quarta cruzada, no ano de 1204, o Papa Inocêncio III propôs, em 1215, o empreendimento de uma nova cruzada através do Quarto Concílio de Latrão, um dos mais importantes eventos da Idade Média, onde reuniram-se líderes religiosos e laicos de diversas religiões para discutirem temas condizentes, é claro, a Igreja Católica. Não é? O que eles deveriam fazer, porque o interesse é dominar toda a sociedade. Era fazer, sabe o quê? O que diz em Marcos capítulo 16, 15, o que eles colocaram lá dentro do livro, quando forjaram o Novo Testamento dentro dos concílios. Ali escolheram os livros, forjaram os textos e ali já colocaram a armadilha, como foi feito lá no Antigo Testamento, o labirinto, para quando você tiver uma pergunta, naquela época, para vocês terem ideia, o povo já contestava a existência de Jesus Cristo. E aí eles vão e colocam lá textos, olha, você contestou qualquer coisa, não pode falar do Espírito Santo. Aí vai lá, coloca um texto lá, olha, aquele cara estava falando do Espírito Santo, coloca um texto, se ele falar, ele não tem perdão nessa nem na outra vida. É assim que funciona, rapaz. O tal do Jesus Cristo era para voltar naquela época. São dezenas de textos que provam isso, que mostram isso dentro da Bíblia. Inclusive o tal do anticristo já estava ali naquela época. Porque naquela época as pessoas já se contrariavam a essa ideia dos romanos. Não concordavam porque nunca existiu Jesus Cristo, então eles não aceitavam. E aí eram considerados anticristo. Você aceita pelo amor ou pela dor? Né? Ou vem porque com as suas perninhas, ou eu vou te buscar aí e te mato. Esse é o amor desse povo, né? Covarde, né? Covarde, né? Que não tem argumento algum para discutir com nós ateus, aí vem caçar o vídeo do cara. Cambada de covarde. Entretanto, ela só seria posta, a cruzada, em prática em 1217, a mando do Papa Honório III. Os líderes daquela que seria a quinta cruzada eram André II, rei da Hungria, Leopoldo VI, duque da Áustria, Jean de Brienne, considerado por eles, né, rei de Jerusalém, e Frederico II, do Sacro Império Romano Germânico. Romano-Germânico. Quem era o deus dos germânicos? Era o deus dos vikings. Era, né?
Odin, seu filho Thor, e toda a mitologia nórdica que eles têm ainda hoje, mas só no livro. Porque o cristianismo foi lá e destruiu a mitologia nórdica para implantar na marra quem é mais bárbaro? Os bárbaros vikings? Ou acha que os vikings aceitaram Jesus Cristo, beijinho na mão, beijinho no ombro, tudo bem? Mataram os vikings. Mataram até eles aceitarem, né? E vice-versa, que eles também não aceitaram de graça, né? Por mais que Jerusalém fosse o alvo dos cruzados, eles decidiram atacar primeiro a cidade do Cairo, no Egito. Frederico II, que estava à frente da comitiva, preparou-se com um conflito, deparou-se com um conflito interno entre os sultões do Egito e de Damasco. Então, quando eles foram invadir ali o Cairo, eles se depararam já com um conflito já interno lá entre Egito e Damasco. Muçulmanos conquistaram uma pequena fortaleza. Então eles conquistaram uma pequena fortaleza e receberam reforços papal com a chegada da autoridade cardeal Pelágio, né? Em 1219, com um acordo de paz, os muçulmanos propõem a entrega de Jerusalém aos cristãos, com a condição de que eles, né, se retirassem do Egito. Então os muçulmanos propuseram um acordo de paz. Vale salientar que os muçulmanos, muito embora digam vocês, né, ocidentais, que eles são muito perversos, tal, tem aquela parte lá, né, dos fundamentalistas, o que também é os crentes fundamentalistas. Inclusive o nome fundamentalismo foi dado exatamente pelos evangélicos, pelos protestantes, que queriam seguir a Bíblia, os fundamentos da Bíblia. Daí vem o nome fundamentalismo, né? Então esse nome foi dado pelos cristãos protestantes, tá? Fundamentalismo. Mas aquela ala radical lá do Islã, né? Aquilo ali é a parte. O Islã sempre propôs paz aos cristãos e os cristãos nunca quiseram. Essa é a verdade, né? E os muçulmanos sempre foram mais piedosos do que os cristãos. Isso as cruzadas mostram, né? A história mostra. Então conquistaram uma pequena fortaleza e receberam reforço reforço papal com a chegada da autoridade cardeal Pelágio. Em 1219, com um acordo de paz, os muçulmanos propõem a entrega de Jerusalém aos cristãos com uma condição de que eles se retirassem do Egito, que haviam invadido o Cairo, o Egito, os cristãos. O cardeal Pelágio nega a oferta, alegando que os egípcios não resistiram ao ataque dos cruzados com a chegada do rei Frederico II. Os egípcios não resistiram, significa que você deve invadir a cidade dos outros. Não resistiram ou porque era um povo de paz, ou porque o exército era muito menor. Então o cardeal disse, não, então vai se retirar ou não. Não quis acordo. O interesse deles não era Jerusalém. Os muçulmanos aqui não estavam dando a eles a entrada a Jerusalém, em troca deles saírem do Egito. Mas não aceitou. Porque o negócio deles era matar mesmo. Tomar e matar. A ideia deles era destruir. Assim como o povo judeu, né? Depois da demorada reorganização da cruzada novamente até o Egito, em 1221, os cristãos avançaram até o Cairo. Porém, após a recusa das ofertas dos muçulmanos, o Papa recusou a oferta dos muçulmanos, depararam-se então com uma emboscada em que estariam completamente cercados e sem acesso à comida. Agora os cristãos se veem na mesma armadilha que eles fazem com os outros. As invasões, as centenas de invasões dentro da Bíblia, a grande maioria do Josué, carniceiro sem vergonha, quando invadia as cidades, como foi o caso da cidade de Ai, de Jericó, né, que nunca existiu muralha em Jericó, é uma grande mentira, uma grande farsa, eles cercavam a cidade e não deixavam entrar comida nem água.
Matava o povo assim. Você sabe de onde vem a ideia de, né, sanções internacionais, bloqueios internacionais, como os Estados Unidos têm costume de fazer, né? Bloquear, né, o comércio, por exemplo, de Cuba, que passou 40 anos ali sem poder negociar, nem vender, nem comprar, de muitos países afora, controlados pelos americanos. São as sanções, que é matar o povo de fome e de sede. Eles aprenderam isso aonde? Na origem deles do Antigo Testamento, né? Origem que nem é, né, consanguínea etimológica, mas aprenderam lá, né? O Irã, por exemplo, as sanções que os Estados Unidos impõem hoje ao Irã, é isso aqui, gente. É isso aqui, é não deixar entrar nem sair comida nem água. E no caso, comércio, hoje em dia, né? Então vamos lá. Para a retirada completa, agora eles estão provando do próprio veneno, né? Para a retirada completa dos cristãos, os egípcios fizeram uma nova proposta. Os muçulmanos egípcios fizeram uma nova proposta, né? Deixaria eles se retirarem com vida, caso aceitassem a imposição de uma trégua por 8 anos de paz. Viu aí? Então os egípcios disseram, olha, deixa vocês sair com vida. O que os cristãos não fizeram na primeira cruzada. Entraram em Jerusalém e mataram todos. O sangue dava na canela, segundo relatos. Tanto judeus como muçulmanos cercaram a mesquita e queimaram os muçulmanos lá dentro, os judeus lá dentro. E Yahvé não desceu, né? A mesquita, os muçulmanos, né? E Yahvé não desceu para salvar nem tampouco Alá, né? Então vamos lá. Então proporam aqui paz, né? Que eles se retirassem com vida e paz por 8 anos, que eles não invadissem mais, né? Por 8 anos. Sem a chegada das tropas de Frederico II, os cruzados tiveram que se retirar da cidade. Isso causou uma ira no Papa, filha da mãe. O Papa ficou pé da vida, porque o Frederico II não chegou a tempo. E aí excomungou ele. O Frederico II, o interesse dele nas cruzadas, vocês vão entender, né? O interesse deles era ser rei de Jerusalém. Ele era herdeiro de Jerusalém, ele queria tomar Jerusalém para ser rei lá, né? Por isso que ele continuou nas cruzadas, porque dependesse da igreja, né? Vocês vão ver aqui que o Papa excomungou e todos ficaram... Vamos para frente. Visto como um personagem central do fracasso da Quinta Cruzada, Frederico II foi excomungado da igreja pelo Papa Gregório IX. Vamos à Sexta Cruzada. Envolve também o Frederico II, né? A Sexta Cruzada foi lançada pelo imperador do Sacro Santo Império, Frederico II de Hohenstaufen, no ano de 1227. Essa cruzada não obteve o êxito esperado e marcou-se por um dos fatos mais interessantes. Seu propagador, né, o Frederico II, foi excomungado pelo Papa por 2 vezes. Interessante, né? Frederico II era o herdeiro do trono de Jerusalém e desejava tomar posse de seus direitos em Chipre, em Jerusalém e também na cidade de Acre, né? Convocou então uma cruzada para o ano de 1227. Entretanto, Frederico II era partidário do diálogo, do diálogo com os muçulmanos, em lugar de se resolver as questões por via de guerra. Então ele era um cara, até certo ponto, racional. Ele foi com o exército dele para uma cruzada porque ele queria o trono de Jerusalém. Porém, ele propôs diálogo. Ele sempre propôs diálogo, o que contrariava diretamente o papado, que não queria diálogo, queria sangue em nome de Jesus. Vejamos. No mesmo ano de 1227, o sultão do Egito enviou uma comitiva de paz para conversar com o imperador do Sacro Santo Império, adepto do diálogo, o Frederico II. Então resolveu aguardá-lo, mesmo tendo já
sua frota enviada para o Oriente. O Papa Gregório IX não ficou satisfeito com o comportamento de Frederico, né, II e o atraso que causaria no avanço da cruzada e o excomungou novamente, né? Isso é um problema para esse pessoal ser excomungado. Até na época da minha avó, o pessoal, se fosse excomungado pelo Papa, né? Pronto, lascou-se para a sociedade. Que essa sociedade religiosa é tão escrota, é tão nojenta, tão podre, que vira as costas para um ser humano por conta de uma porra de uma divindade que jamais fez nada por ninguém. Nem para esse povo primitivo que vivia no deserto, ele nunca deu um comprimido de cibalena. O povo cortava o prepúcio das crianças judeus com uma pedra no meio do deserto. E esse Deus nunca se apresentou. Mas a sociedade queria, porque queria aceitar. Tem que aceitar esse Jesus Cristo, senão toda uma sociedade humana, covardemente, né, inumanamente, sem um pingo de dó do ser humano, vira as costas para eles, como fazem hoje com os ateus, né? Só que o conhecimento está chegando através de nós, sabe? Então nós vamos desmascarar toda a safadeza, toda a ceboseira da Igreja Católica, da Igreja, né? Todas as religiões, mas principalmente eu falo mais aqui do cristianismo, porque nascemos de uma porra de um país debaixo, né, do jugo romano, né, que é o Império Romano, o cristianismo, né? Cristo foi criado pelo Império Romano, nunca existiu, e aí somos aqui subjugados, né, e obrigados, escravizados por esse sistema todo. Mas vamos desmascarar, tá? A excomunhão traria graves consequências para a autoridade de Frederico II e principalmente para o desenvolvimento da cruzada. Ela só partiu, então, no verão do ano seguinte, em 1228, mas os reis cristãos resolveram, veja só, os reis cristãos resolveram não apoiar um excomungado líder da nova cruzada. Você veja, a cruzada era em nome da igreja. Mas como a igreja havia excomungado o Frederico II, os próprios amigos dele, até o exército dele abandonou ele. Uma grande parte do exército. Virou as costas para ele porque era um cara excomungado, era como se ele não pertencesse mais a esse Deus e agora fosse um cara do mal. Eu acho que ele só continuou ele só continuou na cruzada porque ele era herdeiro do trono de Jerusalém e precisava tomar Jerusalém. E ele foi mais esperto, ele entrou em diálogo, evitou mortes. Os muçulmanos não queriam, né, expulsar os cristãos de Jerusalém, não. Só reivindicavam o direito também a cultuar Alá dentro de Jerusalém. Mas os cristãos não queriam isso. Os cristãos queriam a cidade só para eles. E aí matavam os muçulmanos, matavam os judeus, porque queriam a cidade só para eles. Essa é uma verdade que você não sabe, né, rapaz? Tu não estuda, porra. Tu se ocupa em estar perseguindo os outros. Frederico II tinha a esperança de ser bem sucedido no empreendimento que liderava, almejando livrar-se da excomunhão recebida. Porque aquilo pegava mal para ele, ele ficava sendo visto pelos cristãos como um rei mal visto, né? Pelos cristãos. Né? E fica difícil reinar dessa forma, né? Tem que ter o sistema religioso ao lado, né? Certa feita, até Napoleão Bonaparte disse, quando perguntado por um papa, você consegue governar sem Deus? Ele disse, sem Deus eu consigo, sem o sacerdote, não. Porque o cara precisa de um porra de um sacerdote. Vê o governo que está aí, do presidente Dentinho? Com o sacerdote aí do lado aí, né? Principalmente a igreja, dando esmola com chapéu alheio, né? Pagando ali dízimo à igreja, né? Com dinheiro do povo. Querendo aí impor impostos para nós pagarmos o luxo dos grandes templos religiosos. Nós vamos pagar a igreja, a energia, a água das igrejas e dos grandes templos por aí. Nós vamos pagar, pode uma merda dessa? De vez de cobrar imposto desses caras que estão podres de rico, roubando, explorando o povo, charlatões, aí o presidente vai se ajoelhar para um bandido charlatão. É isso que nós vivemos. E você concorda com essa merda, né? Continuando aqui, pessoal, onde eu estava.
Então, mais uma vez, o Papa reprovou a atitude do imperador e tornou-o excomungá-lo, né? A religião islâmica atraía especialmente Frederico II. Os muçulmanos o receberam em seus territórios, admirados com o tamanho de conhecimento e cultura islâmica, que o imperador cristão possuía. Então, o Frederico II conhecia a religião islâmica e sabia que eles, né, aceitariam o diálogo. Quem tem a ideia de que o Islã é só de guerra, de morte, de explosões, né, tem uma falsa ideia, né? Aquilo ali é uma parte radical do Islã, né, que apela para a violência, né? Tal fato, os muçulmanos, na realidade, né, só faziam mais se defender dos cristãos. Tal fato foi fundamental para que, mas nenhuma presta, viu? Nenhuma presta, nem Islã, nem cristianismo, nem judaísmo, são as 3 piores religiões da face da terra. Essas porras só têm causado mal. Se matado e matado vidas inocentes. Ao longo da história, milhares de vidas, centenas de milhares de vidas mortas por conta dessa porra dessas religiões. Tal fato foi fundamental para que realmente houvesse diálogo entre cristãos e muçulmanos e principalmente para se estabelecer um marco. Utilizando de diplomacia e aproveitando-se das desavenças entre os sultões do Egito e de Damasco, foi firmado um tratado com Malik el-Kamil, ou El aqui, né, o deus El, Malik el-Kamil do Egito, estabelecendo a soberania cristã nos territórios de Acre, Jaffa, Sidom, Nazaré, Belém, Jerusalém, por um período de 10 anos. O Tratado de Jaffa, como ficou conhecido, foi assinado no ano de 1229, reconhecendo a soberania dos cristãos por um vasto território que lhes concedia acesso ao mar. Enquanto isso, os muçulmanos tinham seu direito de culto respeitado na cidade sagrada. Os muçulmanos só queriam ali o direito de culto. Não queriam expulsar os cristãos de lá, mas os cristãos queriam devastar, matar, que fosse a cidade de Jesus e não tivesse nenhuma outra religião, né? Frederico II foi finalmente coroado rei de Jerusalém, do qual era herdeiro, mas o relacionamento com a Igreja Católica não estava bom. Já havia sido excomungado por mais de uma vez e não tinha apoio do mundo cristão, não é? Com medo de perder o trono na Germânia e em Nápoles, por conta da cruzada convocada pelo Papa Gregório IX, Papa Gregório não só excomungou, como convocou uma cruzada contra o próprio ex-cristão, né? Que agora é excomungado por ele. Ficou pezinho da vida, porque queria matar os muçulmanos e ele não matou, ele foi no diálogo, né? Então ficou pezinho da vida. Para atacar seus domínios, Gregório IX para atacar seus domínios, Frederico preferiu retornar à Europa para mantê-los. Ao regressar, procurou retomar as ligações com Roma em 1230. Enquanto isso, no Oriente, os cristãos mantinham a soberania no território, mesmo sem a presença do rei. Todavia, no ano de 1244, foram atacados em Gaza e terminaram por perder os santos lugares de onde escorre tanto sangue. Breve resumo de 2 cruzadas, pessoal. A 5ª e a 6ª cruzada. Logo eu virei com a 7ª e a 8ª cruzada. Tá bom, pessoal? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.